eu vou compartilhar algumas coisas que foram as mais fortes que Deus me ensinou nesse tempo. E é por isso que eu intitulei essa mensagem como Aprendizados do Deserto. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 1. Abra a sua Bíblia comigo e eu quero ler com vocês essa palavra que eu acredito que muitos já conhecem. Deuteronômio, capítulo de número 8, ou melhor, a partir do versículo de número 2. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 2, que diz assim a palavra: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou, o Senhor teu Deus te guiou no deserto, por esses 40 anos. Eu vou ler aqui na versão da igreja, porque às vezes eu fico lendo de uma forma e de outra, então eu queria ler aqui. Diz assim: E lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho Foi no oásis, foi que Deus conduziu o povo dele? Foi no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Irmãos, Deus conhece o nosso coração, não é quando a gente vem para a igreja e levanta a mão para louvar. Se você olhar para um lado, para o outro, eu sempre costumo repetir isso nas mensagens, porque é uma grande verdade. Aqui, todo mundo é crente. Aqui, todo mundo sabe o louvor da igreja decorado. Aqui, pelo menos 90% se veste decentemente. O bicho pega quando passa por essa porta. É quando chega dentro de casa, quando vai para o trabalho, quando chega o carnaval. Quantos amigos que se diziam servo de Deus que a gente conheceu nesses 4 dias? Pessoas que eu tinha certeza que eram cheias do Espírito Santo. E sem querer, querendo, passeando pelos stories, eu vi cenas que eu falei: meu Deus, mas o fulano é uma bênção. Que negócio é esse, com a mão no joelho, descendo até o chão? A serva de Deus. Porque a gente se engana. Mas uma coisa que eu amo no nosso Deus é que a Bíblia fala que a palavra dele é espada, que penetra até a divisão da alma do espírito, juntas e medulas, intenções, pensamentos, tudo Deus conhece. Não adianta você vir para a videira, colocar essa roupinha de crente, essa carinha de santo e achar que você vai enganar alguém, vai arrumar um casamento aqui dentro, porque você pode enganar todos, mas você nunca vai enganar o Espírito Santo de Deus, que vê tudo o que você faz, que vê quem você é, que conhece a sua vida completamente. Mas eu não estou aqui para jogar condenação em você, né? Porque tem gente que fala: a pessoa vem do carnaval, a pessoa já vem quebrada, humilhada, depressiva, já vem só os restos e ainda vai ouvir peia. Ouve peia sim, porque nós vamos continuar dizendo que carnaval e cristão é uma combinação que nunca vai dar certo. E a gente como igreja nunca vai apoiar, abençoar nem passar a mão na cabeça. Foi pro carnaval? Parabéns. Passaram-se 5 dias, a conta vai chegar e aí é com você e Deus, a gente não tem nada a ver com isso. Mas uma coisa que eu quero dizer para você é que há misericórdia para a sua vida. Deus quer te restaurar. E Deus não quer te libertar, te transformar por força ou por violência. Você, quem sabe, já está achando que a igreja é religiosa. Não, mas eu como profeta de Deus, eu tenho uma responsabilidade de pregar a verdade, aquilo que Deus quer falar e não o que você quer ouvir. Porque a igreja não é clube, a igreja é lugar de transformação. E não só a igreja, mas o melhor lugar de transformação é o deserto. Quando Deus afasta de tudo e de todos. Quem sabe tem alguém orando por um familiar, uma mãe orando por um filho, que paga o preço para Deus salvar, o filho dá trabalho, e você fala: oh meu Deus, como é que eu faço? Deixa Deus colocar a mão no teu filho. Deixa Deus tratar o teu filho. Esse é um dos maiores problemas que nós como igreja vemos. Mães e pais que não têm autoridade para disciplinar um filho de 12, 13 anos. E que depois vem recorrer à oração à igreja, porque não teve autoridade. Meu irmão, antes de você, ou melhor, antes não, junto com a sua oração, você precisa exercer a disciplina dentro da sua casa. Eu vi uma frase que eu achei incrível, até mostrei, passei na cara da minha irmã e da minha mãe, que era uma frase que dizia assim: crie os seus filhos e você poderá mimar os seus netos. Mime os seus filhos e você terá que criar os seus netos. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para você que está aqui essa noite, é que o Espírito Santo de Deus
quer trabalhar na nossa vida, Ele quer nos transformar. E quando a gente lê essa passagem bíblica, a gente automaticamente acha que não é para nós. Não, isso é Antigo Testamento. É assim ou não é? Deus não prova ninguém não. Não, irmãos, o grande problema do evangelho hoje em dia, e é por isso que Jesus está próximo de voltar, é porque hoje em dia o evangelho se tornou algo relativo. Hoje em dia, o que a vida toda foi anormal, hoje em dia o povo tem dúvidas. As verdades absolutas se tornaram relativas e querem fazer isso com a palavra de Deus. Mas enquanto tiver profeta nessa terra, não vão conseguir. Porque vai ter gente pregando a palavra para dizer a verdade. E o que é que a palavra de Deus me ensina? Que quando Deus nos leva para o deserto, e eu quero dizer que todo mundo aqui já tem uma passagem comprada para o deserto. Eu vim aqui lhe avisar isso, ou melhor, eu não vim nem lhe avisar para você ter medo, porque eu sei que a grande maioria aqui já está. Então isso até me consola, que eu não estou sendo mensageiro de má notícia. Quer ver? Quem aqui está passando por alguma situação na sua vida, que você, pela sua força, não tem capacidade de resolver? Levanta a mão. Quem aqui está passando por algum problema, seja financeiro, espiritual, um casamento que acabou, uma enfermidade que apareceu, algo que você se sente sozinho, se sente impotente, ou seja, você está no deserto. Quem está passando por isso? Levanta a mão só para eu ver. 80% da igreja. Tem 20% que já passou ou que vai passar. Mas enfim, o que é que eu estou querendo dizer sobre isso? É que o deserto não é para nos trazer medo. Porque tem gente que fala, Samuel, então quer dizer que você veio aqui hoje pregar, a gente estava com saudade de ouvir pregar, e você vem pregar que eu vou passar pelo deserto. Meu irmão, deserto não é esse sofrimento que a gente imagina. A gente sofre, a gente chora, a gente passa por dores, mas deserto não é lugar de morte para o cristão. Deserto é lugar de treinamento e tratamento de Deus para coisas grandes que estão por vir. Então, se você está passando por algo difícil e está achando que vai morrer, que não tem capacidade de suportar, a prova está piorando cada dia mais, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não imagina o que Deus está preparando debaixo dos bastidores para entregar na sua vida. E é por isso que Ele está primeiro te passando nessa situação. Agora o que eu acho interessante é que hoje em dia prega um evangelho triunfalista, que fala, você tem autoridade para dizer que você não tem enfermidade, que você não passa por isso. E quando a gente descobre que o nosso pastor, Costa Neto, um homem de Deus consagrado da cabeça aos pés, descobriu um câncer. É pecado isso? É não, é deserto. São provas que vêm para poder... O Espírito do Galo quase manifesta. Mas eu segurei e travei ele antes dele manifestar. Para testar a qualidade da sua fé. O deserto, quando ele vem para a nossa vida, é para testar. Sabe por quê, irmão? Porque crente de aparência não suporta a primeira tempestade dentro da igreja. Gente que pensa que igreja é lugar de bem bom, só de alegria, só de bênção, eu vou me converter, nunca mais eu vou ter problema. Na primeira luta, bate a porta e vai embora. E que Deus abençoe, vai filho pródigo. Mas você vai sentir saudade da casa do pai, a gente vai estar de braços abertos esperando voltar. Porque meu irmão, se sofrer com Jesus é difícil. E você não deixa nem eu completar, vocês estão desse jeito. Vocês estão para frente hoje, estão se amostrando porque a igreja está cheia. Se com Jesus o sofrimento é difícil, imagine sem Jesus. Então quando eu falo para você sobre deserto, eu quero só colocar as pessoas que também passaram pelo deserto para nivelar entre nós. Só para você entender como o deserto não é coisa de pecador. Deserto é coisa de cristão que é tratado por Deus. A primeira pessoa que a Bíblia fala que passou pelo deserto foi um homem chamado Abraão, que todos nós conhecemos, o pai da fé. A Bíblia fala que ele recebeu 3 ordens de Deus. Uma voz chegou para ele, e é bom ser bem claro que na época de Abraão não era comum Deus falar com as pessoas. Ou seja, ele não tinha nenhum testemunho de ninguém para poder se edificar. Foi ele e Deus e ele. E uma voz simplesmente chegou para ele e falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
Irmão, Deus não deu um mapa, Deus não deu um GPS, Deus não deu um seguro. Eu fiz uma maior confusão para levar o seguro de saúde, não deu nem certo eu usar lá. Mas eu tentei ir com recursos que me protegessem, achando que se eu chegasse lá com muitos dólares, eu não ia passar por dificuldade. Eu cheguei lá me achando rico, porque eu levei um bocado de dólar. Juntei dinheiro daqui, ganhei presente, eu fiz aqueles aniversários que eu gosto, que é aniversário que você não pede presente, pede o dinheiro para viajar. É bênção, seja assim, porque é melhor que você ganhar um presente que você não gosta. Aí o que é que meu casamento vai ser do mesmo jeito, viu? Quem pensar em ser convidado, viu? Vai ser dinheiro. Foi assim, aqui um casal, né, que estava aperreado, mas Deus deu vitória, honrou, tão rico. E ainda viajaram às custas dos amigos que convidaram para a festa. Enfim, o que eu estou querendo dizer é que eu achei que ia dar tudo certo, que eu ia passar por um deserto. Eu saí daqui, irmão, empolgadíssimo. Falei, não vai dar problema de nada. Irmão, em 10 dias eu já tinha gastado 85% do dinheiro. Me pergunte como. Ah, foi rasgando com roupa. Foi não. Era calção de apartamento, $3.000. Era o quarto que eu morava, quase $2.000. Você não tem noção da loucura que foi não. Eu estou dando só um testemunho para você entender o nível de prova. E aí o que é que acontece? Quando eu me vi naquela situação, eu pensei o que todo mundo pensaria. Rapaz, se não der certo, eu entro no avião e volto. Só que quando eu fui tentar entrar no avião para voltar, o Espírito Santo gritou e disse que não era tempo de eu voltar. E ou eu obedeci e me submetia, ou eu chegava aqui com peso na consciência de ter fugido do teste do tratamento de Deus. Resumindo, eu esperei, mas ainda não estou nessa parte. Voltando para Abraão. A Bíblia fala que ele, quando recebe as 3 ordens de Deus, olha como é interessante. Deus manda ele largar tudo. Mas olha como Deus nunca fica devendo nada a gente. Deus deu 3 ordens, mas Deus fez 7 promessas. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Aí depois Deus completa. Eu nem deu tempo de decorar isso, mas eu vou tentar ver se eu me lembro. Mas Deus virou para ele e falou assim, fartei uma grande nação, abençoar-te-ei, farei pai de multidões, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda faltou uma, outro dia eu trago para vocês, eu prometo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que não tem nada que você renuncie por Deus que se compare ao que Deus vai te dar depois do deserto. Não tem nada que você deixou no mundo por Jesus que se compare ao que Deus vai fazer na tua vida agora que tu está servindo a Ele. Porque, meu irmão, eu não estou aqui brincando de ser crente, não. Eu não estou aqui brincando de ser pregador atrás de like no Instagram, não. Eu já estou caminhando com Jesus há 16 anos. Quando eu me converti com 15, instrutor de forró, dava aula de forró e o povo não acredita que eu sabia dançar. Eu tenho que, às vezes, até provar. Mas quando eu era assim, né, completamente do mundão, que eu me converti, todo mundo falou, vai passar uma chuva. A psicóloga virou para minha tia e falou, não se preocupem, porque isso é rebeldia da adolescência. Todo jovem entre 15, 14 e 17 passa por uma fase de rebeldia. Né? A psicóloga falando. Só que o problema, dona Zizete, a psicóloga falando para minha tia e eu escutando. O problema é que a maioria dos jovens, quando tira para ser rebelde, vai para as drogas, vai para a prostituição, vai para a farra e para a bebida. Eu não estou entendendo qual é a sua preocupação, porque os seus filhos seus sobrinhos viraram crente. Das rebeldias, pior, essa foi a melhor. E ela falou assim, não, mas nós somos de uma religião, desde a minha tataravó. Quem já passou por problema de idolatria? E a gente nasceu assim, vai morrer assim. Ei, não adianta bater de frente. Se o teu deserto é luta com a salvação da tua família, eu quero dizer para você, essa guerra não é tua, essa peleja não é tua. Quem vai convencer é o Espírito Santo. E toda a tua casa vai adorar e se prostrar somente diante de um, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E todos os ídolos serão derrubados da sua casa. Mas na época, eu enfrentei tudo isso. E a gente acha que a vida vai ser tranquila. Eu pedi para os meninos colocarem um gráfico, eu não sei se está aqui o gráfico, do caminho que a gente imagina que vai ser a nossa vida com Deus. Olha, gente, que maravilha. Esse é o caminho real. Quem se identifica com esse caminho profético? Quem recebe para a sua vida? Seria maravilhoso ou não seria isso aqui? Uma reta de bicicleta, ainda atleta. Ia passar, maravilha. Olha o caminho real da promessa de Deus na tua vida. O caminho real é esse aqui, Tem um declínio, depois você vai lutar com os crocodilos dentro d'água,
depois você vai nadar, depois vai derrubar o gigante, quando achar que o gigante morreu, vem uma cova de leão. Meu irmão, a vida com Deus é uma vida de processo, sabe por quê? Porque Deus não confia os seus tesouros a qualquer pessoa. A Bíblia fala que os segredos de Deus são para os que têm intimidade com Ele. Todo mundo quer ter a vida da fulana de tal, a mulher de Deus. Eu queria ser igual a pastora Neném, que é uma mulher de Deus que eu admiro. Você não tem que querer ser igual a pastora Neném, você tem que pagar o preço que a pastora Neném paga na presença de Deus há anos, para se tornar uma mulher tão usada por Deus e ungida como ela. Agora o problema é que as pessoas nessa geração dos cliques automáticos acham que a unção de Deus é assim, passa por osmose. É por isso que a gente, às vezes, é mal educado. Porque tem pessoas que brigam com a gente quando a gente não tem condição humana de ir orar por todo mundo que está enfermo. Nós somos só um. Aí o que a gente fala? Irmã, a mesma unção e autoridade que está sobre mim, está sobre você. Não existe santo mediador entre os homens e Deus. O único santo se chama Jesus Cristo. E todo aquele que é discípulo de Jesus recebeu o Espírito Santo e pode curar os enfermos no nome do Senhor. Hoje, se tiver alguém enfermo na sua casa, você vai pegar o óleo de cozinha, não precisa ser o de Israel não. Pega o óleo andorinha, o azeite que eu compro, que é o mais barato. Unge. Fala, Senhor, eu consagro esse óleo a Ti. A Tua palavra fala que o óleo cura os enfermos e a oração da fé salvará o doente. Vai lá, passa o óleo e depois me conta só o testemunho dessa quarta do encontro. Então Abraão recebeu esse chamado para o deserto. Outra pessoa, que é com quem eu mais me identifico, é um homem chamado Moisés. A Bíblia fala que para Moisés ser usado por Deus para libertar 2 milhões de judeus, primeiro ele passou 40 anos no deserto sendo tratado por Deus, aprendendo sobre o orgulho, aprendendo sobre o quanto ele não era nada. E o outro, que se Abraão e Moisés não te convenceram que todos nós passamos pelo deserto, eu vou falar para você sobre Jesus. Olha o que é que fala no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. E foi Jesus conduzido pelo... Coloca aí na telão, por favor, que tem gente que é incrédula, acha que não tem na Bíblia. Eu quero que, por favor, coloque aí. Mateus capítulo 4, versículo 1. Olha o que é que a palavra de Deus fala. Então Jesus foi levado pelo diabo ao deserto. É assim que está escrito? Então Jesus foi levado pela esposa ao deserto, pelo familiar. Foi alguém que levou ele para o deserto? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para passear e para ter uma vida boa, para ser tentado pelo diabo. Irmão, Jesus já tinha se preparado 30 anos para o ministério dele. E depois dos 30, ele ainda precisou passar 40 dias de intensivão no deserto. Ei, se você está sofrendo, está derramando lágrimas, está se sentindo sozinho, essa empresa parece que não vai para frente, esse familiar parece que não se converte, esse casamento parece que vai acabar, a tua vida espiritual parece que não vai fluir, você acha que não é digno, você acha que não vai conseguir ficar firme até o final, deixa eu te dar uma boa notícia, isso é deserto, tem dia para começar e tem dia para passar, depois que isso aí terminar, tu vai dar um testemunho tremendo, e milhares de vidas vão ser encorajados por você, vai até o fim, bebe até a última gota do cálice que Deus colocou na tua mão. Não seja frouxo, seja valente. Jesus passou pelo deserto. E quando a gente fala sobre deserto, a gente fala sobre um lugar onde os nossos recursos se esgotam. Agora sim, voltando para a minha viagem, quando Deus revelou que eu tinha que viajar, Deus falou, foi algo profetizado. Eu estava em um local chamado Moriá, que a nossa igreja apoia, que é um evento tremendo lá em Belo Horizonte. E quando eu cheguei lá, eu fui para buscar uma coisa que não tinha nada a ver com a minha vida. Eu fui atrás de um relacionamento, sendo bem claro, direto. Fofoca gospel. E aí, o que é que ocorre? Porque dessa vez eu escondi bem direitinho, quase ninguém descobriu. E aí eu estava lá orando para casar, porque Deus falou que depois do deserto eu ia casar. Se preparem. Final desse ano para o começo do outro. Esperem. Enfim, eu fui lá. Quem fala assim não é gago. Deus está trabalhando. Negócio acular lá, basuriando. Escute! Voltando para o sério. É aquele negócio mesmo. Escute, olha para cá. Negócio não, bênção, presente de Deus. Escute. Eita, a igreja agora perdeu até o clima da mensagem. Curioso, eu repreendo todo espírito de curiosidade que vai stalkear meu Instagram. Eu repreendo em nome de Jesus agora, cai por terra. Mas enfim, você já vai dar vontade de Deus. Mas vai dar certo.
Tu tá filmando pra quê? Botar no YouTube, é? Enfim. Eu fui lá orar por uma coisa. Quando eu cheguei lá, Deus usou uma mulher de Deus e falou assim pra mim: você não vai fazer o que você está pensando que você vai fazer. Deus me mostra a bandeira americana ali enrolando. E Deus manda você parar de fugir do que Deus já mandou você fazer. Você precisa passar um tempo nos Estados Unidos. Só que quando a gente fala Estados Unidos, irmão, a gente imagina tudo menos um deserto. Quem concorda? Se tivesse falado da África, eu já tinha ido preparado. Mas não, quando a mulher falou, você vai para os Estados Unidos, eu já falei, amen, I receive in my life. Na hora, eu falei, é para ir? Senhor, não mande 2 vezes. Mas enfim, mas mesmo assim eu não queria ir, irmão. Porque sendo bem sincero, eu sabia que era algo muito sério. Porque passar 15 dias passeando de férias é uma coisa. Morar, não julgue. As pessoas ficavam vendo no meu Instagram, que eu postava... Quem concorda que... Quem é que me segue no Instagram? Levanta a mão, quem me segue? O pessoal que me segue sabe que eu posto muito, não é? E lá eu postava muito, eu diminui muito, porque eu só ia postar chorando no travesseiro. E eu não queria mostrar isso para enfraquecer as pessoas. Eu ficava só enganando e me escondendo. Eu falei, não tem isso não. Mas enfim, quando Deus mandou eu ir, tudo organizado. Tive o apoio, o suporte total e completo da nossa igreja. Eu quero louvar a Deus pela nossa igreja, Comunidade Cristã Videira, que investe nos seus líderes, que prepara cada um que está aqui nesse lugar. E eu fui abençoado, apoiado pela nossa igreja também. Mas quando eu cheguei lá, meu irmão, eu passei por pelo menos 5 níveis de deserto, que eu até anotei, para poder não esquecer. Olha aqui, os níveis que eu passei. Primeiro, sair da minha zona de conforto. Porque, irmão, aqui em Fortaleza, eu fui nascido e criado, eu tenho uma família grande, eu tenho amigos, que na hora que eu preciso, estão do meu lado para me ajudar. Agora imagina, tu sair para um outro país que nem a língua tu sabe. Eu cheguei lá chamando o verbo to be de Toby. Eu cheguei lá, o pessoal... Irmão, eu chorei tanto na viagem de volta, porque quando eu estava voltando, né, no avião, of course, quando eu estava voltando, a mulher me oferecia comida. Irmão, só porque eu tinha aprendido o meu inglesinho, meu nível intermediário, eu fiquei perturbando a mulher para saber todas as opções, só para gastar o inglês. Mas na ida, eu pedi para a mulher um prato. Ela me deu outro, que eu não gostava. Porque eu não sabia falar. E aí eu tive que comer. Resumindo, zona de conforto. Você ir para um país que você não conhece ninguém, que você não tem amigo, você não tem família. São leis diferentes da sua. Enfim, primeira prova. Segunda, lá eu enfrentei a maior solidão que eu já vivi na minha vida. Mas você não tinha amigos lá? Eu só fiz lá uns 2 amigos, de verdade. Porque, irmãos, na minha escola, 2 ou 3, 5, estourando 6. Lá na minha escola, a maioria dos alunos eram de outros países. Inclusive, com todo o perdão do que eu vou falar. Vai que tem algum francês aqui. Tinha umas meninas francesas, só o sangue de Jesus Cristo. Que eu falei, Senhor, eu tenho que me afastar, porque grande é o laço que me arrodeia. Pessoas que não sabem o que é namoro. Pessoas que já convidam você. O sangue de Jesus tem poder. Eu na escola, irmão, culturas do mundo todo. Pra você ter uma ideia, como eu não tinha condição de desenvolver amizades sérias, porque eu sou o tipo de pessoa, eu prefiro ser amigo só do Espírito Santo do que me contaminar com amizade que me leva para o inferno. Se você não abre mão de amizade que te leva para o pecado direto, porque você prefere as amizades do que o Espírito Santo, é a sua decisão. Se eu sei que vai me desviar, eu fujo. Diga assim, fala a Deus, só para fingir que não é com você que Deus está falando. Enfim, eu fui inventar de fazer, como é o nome, pastora, que tem antes do Natal, a festa dos Estados Unidos, que tem? Thanksgiving, não gosto muito desse povo americanizado. Tem uma festa lá chamada Thanksgiving, que é um culto de gratidão, que todos os americanos fazem festa. Eu resolvi fazer um Thanksgiving para pregar para os meus colegas da escola. Combinei com um casal de médicos, preparamos a festa, pegamos a cotinha dos dólares para comprar as comidas, etc. Irmão, eu passei a semana estudando a pregação que eu ia pregar em inglês. Eu já estava lá 2 meses. Eu ensaiando e eu falando, vai dar certo, vai dar certo. Quando eu cheguei na festinha cristã, que eu tinha organizado a festa. Convidei 28 pessoas, 30. Quando eu cheguei, irmão,
Quando abri o elevador do apartamento, a pessoa que veio me receber já estava miseravelmente embriagada. E eu falei, não é porque a fulana é francesa. Ela bebe. Não tem problema não. Eu fiquei traumatizado com as francesas. Perdão aí, quem for de Paris, Deus abençoe. Não é toda, não vamos generalizar. Mas se você conhecer uma francesa, tenha cuidado. Enfim, a menina veio me buscar miseravelmente embriagada. E eu falei, não, mas é besteira, é só ela que tá, não sei o que, papá. E aí, what's going on, son? Let's go to drunk. O que é que está acontecendo, Samuel? Vamos lá, bebê. Eu olhei para ela e falei, no, this is Christian party. É uma festa cristã. Let's go. Irmão, quando eu entrei na sala, estava todo mundo embriagado. Os 28 alunos, até os crentes. Pula. Irmão, mas não era aquela taça de vinho para ficar alegre. Era bebo, papudim, embriagado, caído, sem dignidade. Era isso. Aí o pessoal falou, Samuel, e aí a palavra? Eu falei, não tem mais palavra. Não tem mais pregação, como é que eu vou pregar aqui? Enfim, eu não tinha. Te repreendo em nome de Jesus. Tô brincando, vou terminar. Escute, irmão. Eu não tinha condição de desenvolver, então eu passei a maior solidão. Eu termino a pregação no domingo, tá? Mas, não, nada. O pastor Costa Neto está em Natal, diga amém. Mas a pastora Neto está aqui. Escute. Passei a maior solidão. Passei por problemas que não dá tempo nem de falar. Terceiro, enfrentei problemas inesperados. Problemas de injustiças que eu chorava. E eu não acreditava que Deus tinha permitido eu entrar naquela situação. Irmãos, eu contei no mínimo 5 vezes que eu disse que Deus tinha me abandonado. Num dia voltando de um apartamento, um problema que eu tive no apartamento que eu morei, que eu fui tentar quebrar um contrato por um problema que aconteceu, e eu não consegui quebrar esse bendito contrato. Entrei em guerra com as pessoas que eu morava. Imagina a situação. Quando eu tentei resolver, não podia quebrar o contrato, porque estava no meu nome e no nome da outra pessoa, que depois Deus até transformou em bênção em nome de Jesus. Mas eu passei por uma humilhação terrível nesse dia. E eu nunca vou esquecer a cena. Eu voltando do leasing, quando a moça disse que eu não podia quebrar o contrato, que eu tinha que continuar morando lá, que eu tinha que continuar aceitando tudo que eu estava passando, né, alguns problemas. E aí a pessoa passou na minha frente, no carro, e eu não tinha carro. E aí eu chorando, era uma meia hora de caminhada para casa. E eu chorando no sol quente, nessa humilhação, olhei para o céu e falei, Deus, irmão, a cena foi essa. Falei assim, Deus, parabéns para o Senhor. O Senhor mandou eu vir para essa viagem. Eu achando que ia dar tudo certo. Eu larguei tudo da minha vida lá. E eu vim em obediência. Eu não estou bebendo. Eu não estou me prostituindo. Só Deus sabe a luta que foi para eu não sair para as festas lá. Porque tinha um dia que a solidão era tanta. E os amigos chamando e eu falava, eu não vim para cá para isso. E eu chorava e o Espírito Santo me fazia dormir. De tanto chorar, eu agradecia quando eu conseguia dormir cedo. E naquele dia, eu andando no sol quente, eu falei, Deus, Tu me abandonou, Tu virou as costas para mim, porque se Tu estivesse comigo, eu não estava passando por isso. E eu entrei, e no caminho, toda vez que eu estou fazendo, eu não, né? O Espírito Santo está tocando as pessoas, o pessoal está chorando, eu falo uma coisa, o pessoal ri, eu não quero fazer isso. Mas quando eu achei que não podia piorar, eu chorando, falando que Deus tinha me abandonado, o Espírito Santo falou comigo. E você pensa que ele falou, filho, eu estou contigo, eu te amo. Não, sabe o que ele falou? Quando você chegar lá, você vai pedir perdão para a pessoa com quem você brigou. Eu, na minha cabeça, coberto de razão, eu cheguei, fulano, quero te pedir perdão. Beleza. E eu, te peço perdão, Deus te abençoe. Enfim, quantas noites eu fui dormir chorando. Tem alguns poucos amigos meus que eu ligava para conversar e que sabem um pouco dessa história. Mas enfim, problemas inesperados. Você achava que não dava para piorar? Foi quando eu passei pelo teste da
obediência. Porque quando o negócio começou a piorar, eu tinha dinheiro na conta para comprar passagem de volta. Você sabe o que é isso? Eu ligava às vezes para o pastor, não conseguia falar porque ele estava viajando. E numa noite, eu peguei o meu celular e eu comecei a pesquisar passagem de São Francisco Fortaleza. Com 2 meses que eu estava lá só. Em novembro isso. Tinha ido em setembro. Eu comecei a comprar passagem, chorando. Irmão, eu virei a madrugada no dia dessa confusão que teve. Eu virei a madrugada arrumando minha mala. Eu tirei tudo meu e coloquei nas malas para voltar. Eu arrumei tudo. Era arrumando e chorando. E murmurando e reclamando, dizendo que Deus tinha me abandonado. E quando eu terminei de arrumar tudo, que eu fui comprar passagem, eu coloquei meu nome, coloquei o passaporte para comprar. Quando eu fui apertar, confirma, o Espírito Santo falou: ainda não é o tempo. E eu falei: Espírito Santo, eu não aguento mais passar por essa situação. Eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho uma igreja, eu tenho tudo em Fortaleza. Eu estou fazendo o que aqui? Passando por isso. E aí eu fui apertar para comprar. E o Espírito Santo falou: você não deve voltar. E ali eu deixei o celular aberto, coloquei a cabeça no travesseiro. Irmão, era tanta lágrima que eu dormia com 4 garrafas de água para ficar recarregando. E descendo. Então eu também passei pelo teste da obediência. E só para resumir, porque não dava, eu sabia que não ia dar tempo para pregar tudo, mas só para resumir, eu aprendi no mínimo 3 lições que eu oro para que você aprenda rápido no seu deserto. Primeiro, a primeira lição, a primeira coisa que Deus quebrou em mim, desde o dia que eu cheguei lá, foi algo chamado orgulho. Se tem um povo que sofre, ou raça que sofre na vida, é gente orgulhosa. Gente que não tem humildade, gente que se acha. Ah, porque é isso que tem isso. Não seja orgulhoso. Olha, eu estou te dando uma dica de ouro. Porque a palavra de Deus fala que Deus abate o orgulhoso, mas dá graça aos humildes. Então Deus quebrou meu orgulho, me ensinou a pedir perdão, me ensinou tudo isso. Segundo aprendizado que eu tive muito sério, Deus me ensinou sobre dependência. No meio de algumas confusões, problemas, eu tentando resolver, irmão, aí eu ia conversar para melhorar, piorava. E eu falava, não sei o que. Irmão, cheguei aí até na polícia, vocês têm noção. Cheguei na polícia com pouco inglês que eu tinha e falei: so, I have a big problem. I'm tourist, I'm here to study. Comecei a conversar. O policial olhou para minha cara e falou assim: não posso fazer nada por você não. Você não foi agredido, não sei o que. Irmão, aonde eu ia as portas se fechavam. E eu não vou esquecer também esse outro dia, que eu peguei, comprei uma mala, que eu ia para outro canto. Comprei uma mala e quando eu estou voltando na rua da casa, do apartamento que eu morava, caiu um toró de chuva. Não tem essas chuvas que está caindo em Fortaleza? Mistura todas num dia só. Irmão, eu tomei um banho. Aí eu tinha levado um guarda-chuva, porque lá chove todo dia na verdade, mas é uma chuva não tão como naquele dia. Quando eu abri o guarda-chuva, quando eu abri, veio um vento que papocou o guarda-chuva. E aí eu joguei o guarda-chuva fora e fui banhado com a mala. Irmão, chorando, sabe aquela cena de cachorro que caiu do caminhão? Imagine a cena, com aquelas roupas de americano, pijama, no meio da rua, banhado, com a mala nova, molhada. E eu mais uma vez dizendo: valeu, viu, Jesus, pela trollagem que tu está fazendo comigo. E o Espírito Santo mais uma vez falou comigo na chuva. Ele disse: você não era para estar passando por isso. Você está passando porque você é teimoso. Você foi pedir para a polícia resolver algo que eu posso resolver. E ali chorei, voltei, botei as coisas para secar. E toda vez que eu pedi a Deus uma palavra, eu nunca vou esquecer esse versículo. Quando eu abri a palavra de Deus, vinha: the Lord will fight for you. You need only to be still. Todas as, irmão, passavam um carro na minha frente com um versículo escrito. Eu via para o Instagram, um pregador americano postava: o Senhor pelejará por você.
Você só precisa ficar quieto. Irmão, quando eu fiquei quieto, Deus começou a trabalhar. E aí foi quando Deus começou a me quebrar. E ali um dia eu deitei no chão do carpete e eu joguei o telefone na parede, quase quebrava o meu celular nesse dia. Joguei. E como esse pessoal que eu morava lá estavam trabalhando, eles trabalhavam na hora, eu comecei a gritar no chão e a dizer: Deus, eu desisto. Eu não quero mais nada, eu só quero te obedecer. Eu não quero mais reclamar, eu não quero mais murmurar. Eu quero voltar para Fortaleza, mas eu não vou mais ficar te pedindo para voltar. Pastor Costa Neto sabe, a pastora nem sabe. Todo mês eu falava, não era não, pastora nem? Por favor, eu tenho que voltar, eu estou aguentando mais. Eu vou chegar aí morto espiritualmente, eu estou com depressão. Falava todo dia para eles: fique. E ali chorando no chão, o Espírito Santo começou a me mostrar: irmãos, e como é bom a gente apanhar de Jesus. É ruim, mas é bom. Porque ele começou a falar, sabe o que para mim? 15 anos que tu prega a minha palavra, e que tu prega tanto sobre fé e dependência, e agora tu está fazendo esse papelão. Cadê tua fé, Samuel? Cadê tua humildade? Uma humilhaçãozinha que tu passou, tu já quis voltar. Fecha os olhos, Samuel, fecha os olhos. Agora o bom é passar pelo deserto com o Espírito Santo, que a gente tem esse momento. E eu fechei os olhos, e na mesma hora veio uma visão de Jesus sendo crucificado. E aí eu abri os olhos que eu não queria ver. O Espírito Santo falava: fecha os olhos, assista. E eu começava a ver Jesus sendo crucificado, sendo cuspido. E em 5 minutos eu já estava com vergonha de estar reclamando. Resumindo, depois que eu comecei a aprender tudo que Deus queria me ensinar no deserto, que eu me ajoelhei e falei: Senhor, já entendi que eu sou orgulhoso, então me quebra. Eu já entendi que eu não sou dependente teu, porque lá em Fortaleza tudo eu resolvia com ligação, e aqui não tem como resolver. Eu já entendi, então me quebra, me ensina. E ali o Espírito Santo começou a me ensinar. E quando eu não esperava que eu ia voltar, o pastor Neném, o pastor Costa Neto estão de prova, eu me mudei para outra cidade para estudar numa igreja. Irmão, minha vida mudou da água para o vinho. Sabe quando Deus virou meu cativeiro e agora eu estava num lugar maravilhoso para eu morar? A igreja que eu estava estudando não tinha I-20, que era um documento que eu precisava para manter o meu visto. Aí eu falei: agora eu não estou entendendo o que está acontecendo. Aí eu comecei a procurar escola para estudar inglês. Eu ia estudar na igreja de manhã e de tarde, e numa escola de inglês à noite, só para poder eu ter o documento. 5 escolas em 3 cidades ao redor disseram que não podia me receber, porque eu era imigrante, e eu tinha que mandar uma carta primeiro, 2 meses antes, para poder ser aceito. E eu não tinha mais 2 meses. Enfim, a situação convergiu e eu falei: eu não estou entendendo, porque eu vou ficar aqui. Aí foi quando eu liguei para o pastor, a gente conversou. Eu ia para outro país para voltar, ia ser uma gambiarra que eu não estava sentindo segurança. Sabe aquelas gambiarras de quem quer morar com Trump no poder? Falei: não estou sentindo paz de fazer isso. Enfim, quando eu não esperava, o dia que eu menos esperava, que era o dia do fim do meu deserto, o meu pastor olhou para mim. Eu estava com labirintite. Irmão, eu estou contando só um pouco do testemunho, tá? Eu estava doente há 3 dias com labirintite, precisando de alguém que me levasse no hospital, mas ninguém podia me levar, porque todo mundo trabalhava. E sabe o que é que eu fazia? Eu me deitava, porque tinha acabado o meu remédio, tinha acabado o labirinto, tinha acabado o Vertix, tinha acabado os remédios que eu tomava, e eu não tinha como ficar bom. Eu não tinha quem me levasse para o hospital. Ou Deus me curava, ou eu não levantava da cama. E eu chorando, deitado, eu falei: Senhor, se tu não quiser, eu não levanto da cama, porque eu não consigo dar um passo com essa tontura que eu tô. Mas se tu quiser, me cura, que eu preciso almoçar. Eu tô com fome, eu quero fazer minha comida. Eu não consigo ficar em pé na cozinha fazendo a comida. Me cura, Senhor. E no meio desse furacão todo, o pastor falou: Samuel, o que é que você está sentindo de Deus? Eu falei: pastor, eu queria ficar, mas se todas as portas fecharam, eu não estou entendendo. E aí ele virou para mim e falou: Samuel, JV está indo para Brasília,
A gente está precisando de você na igreja. Volte para casa. Minha família nem sonhava a tristeza que eu estava. E ali o pastor me abençoou para voltar e o Espírito Santo falou: tá vendo como é bom obedecer? Tá vendo como é bom ser humilde, submeter, buscar a minha vontade? Mas eu tive que falar para Deus: Senhor, eu entendi que Tu me trouxe para esse deserto, primeiro, para quebrar uma escolha completamente errada que eu estava fazendo na minha vida. Primeiro ponto, resolvido. Segundo, para ser humilde. Terceiro, para aprender a ser dependente. Quarto, para poder voltar para a videira e falar: eu passei 5 meses querendo comprar passagem para voltar, mas eu não comprei, porque eu honrei e obedeci ao Senhor Jesus, e fiquei até o fim daquilo que o Senhor estava me pedindo. E é por isso que hoje nós vamos orar juntos aqui nesse lugar. E você que está passando pelo deserto, você vai ficar de pé aí e você vai dizer: Senhor, o que é que Tu está querendo me ensinar nesse deserto que eu estou? Senhor, o que é que Tu está querendo me mostrar que eu ainda não entendi, Senhor?